Segundo Gênesis, no terceiro dia Deus disse: reúnam-se as águas que estão debaixo dos céus num único lugar, a fim de aparecer a terra seca. A tarefa não se completou no Pantanal. Parte da terra permanece submersa durante boa parte do ano, por ocasião da cheia. Talvez por isso, Manuel de Barros tenha definido o Pantanal como lugar onde ninguém pode passar régua, pois, sobretudo quando chove, não tem limites. Ainda no terceiro dia, o Criador ordenou que fossem produzidas verdura, erva com semente, árvores frutíferas. No quinto dia, Deus disse: que as águas sejam povoadas por inúmeros seres vivos e que na terra voem pássaros sob o firmamento dos céus. No sexto dia foram criados os animais ferozes, os animais domésticos e todos os répteis da terra. Esses desígnios se cumpriram até com certo exagero no Pantanal. O homem, também criado no sexto dia, talvez por força do obstáculo posto pelas águas, de início evitou o Pantanal. No século XVII, enfim, povoaram-no os Guaicurú, originários do Chaco hispano-americano. Do mesmo território migraram os Terena e os Quiniquinal, na segunda metade do século XVIII. Os Guató se fixaram, igualmente, na região. Os luso-brasileiros só transitavam pelo Pantanal por meio das monções, rumo à região das Minas de Ouro de Mato Grosso. Mas, na segunda metade do século XVIII, fincaram raízes com a edificação de fortificações militares. Elas se tornaram marcos que impunham divisas à América Espanhola, muito além das previstas no Tratado de Tordesilhas. Com essa intenção, foi erigido o Forte Coimbra, em 1775. Depois surgiram os povoados, que produziriam alimentos aos soldados alojados nessa fortificação. Assim nasceram Corumbá, a pérola do Rio Paraguai, em 1778, e Albuquerque. No Pantanal, a vida dos homens era marcada pela imensa distância dos grandes centros do país e pela pobreza. O ritmo era vagaroso, correspondente à placidez das águas. Repentinamente, a Guerra da Tríplice Aliança sacudiu a pacata vida da província de Mato Grosso. Invadida por tropas paraguaias, parte de seu território foi subjugada pelo adversário. Rios da Bacia Platina foram cenários de acontecimentos trágicos durante essa conflagração. Entre eles, merecem destaque a Batalha do Riachuelo, a fuga do contingente militar do Forte Coimbra e a retomada de Corumbá, celebrados como eventos heróicos pelos brasileiros.
Uma das principais consequências da guerra foi o florescimento do comércio e a hegemonia econômica exercida pelo Porto de Corumbá, em Mato Grosso. Por meio da intrincada rede fluvial que converge para o Rio Paraguai, a região se ligou dinamicamente aos centros do Prata, à Europa e ao mundo. Afluíram comerciantes portugueses, espanhóis, italianos, platinos e alemães. Também acompanhou a entrada desses homens, detentores de capital, a chegada de seu antípoda, a força de trabalho, representada, sobretudo, por imigrantes de origem paraguaia. Até a década de 1920, no espaço mato-grossense quase tudo girava em torno dos rios e das cidades portuárias. A novidade vem atrás da tradição. Geraldo Roca, em inspirada composição, cantou essa fase de hegemonia das cidades portuárias e a importância do Rio Paraguai. Rio Paraguai, entre nós a tradição é você. Rio Paraguai das lendas e canções. Roca apreendeu, com acurada percepção, também, o fato de que, para os mato-grossenses, o progresso associado ao século XX aportava do sul num barco a vapor. De fato, o capital e a força de trabalho afluíram para Mato Grosso, seguindo a rota dos vapores, num movimento que, partindo de Buenos Aires e de Montevidéu, passando por Assunção, se dirigia para o norte até atingir as principais cidades da região, inclusive a capital, Cuiabá. Saudações, águas do Rio Paraguai. Sintetizando, história, capital, trabalho, patrimônio cultural e artístico, festejos e costumes se materializaram, em especial, nos núcleos urbanos ribeirinhos como Porto Murtinho, Miranda e Aquidauana. Corumbá, a todos eles sobrepujava pela polarização exercida enquanto principal entreposto comercial do Estado. Que a história recolhia em sul do Rio Paraguai. A tradição entre nós é você, meu velho Rio Paraguai. Em paralelo, desde 1834, cuiabanos comprometidos com a rusga, sangrento movimento nativista, se evadiram para o sul e começaram a desenvolver a pecuária no Pantanal do Taboco. Também com a finalidade de criar gado, no final do século XIX, livramentenses migraram do norte do estado e ocuparam os campos da Nhacolândia. Na década de 1910, com a chegada da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil e a expansão das estradas de rodagem, emergiram novos centros de influência, sobretudo o eixo São Paulo-Santos, mudando os roteiros das trocas e intensificando o crescimento de cidades como Campo Grande e Três Lagoas. Os trilhos da NOB permitiram que imigrantes japoneses, árabes, nordestinos e paulistas engrossassem a população do estado. Com a NOB, o ritmo das cidades portuárias do Pantanal desacelerou gradativamente, culminando com o recuo de seus raios de influência para dentro de limites próximos. A navegação se resumiu, como decorrência, ao movimento de pequenos barcos de pesca, de chalanas e barcos boieiros, que atendiam necessidades de pecuaristas e ribeirinhos e de chartas usadas para o transporte de minérios. Os navios de médio calado, que fizeram a efervescência de Corumbá, não mais aportavam em suas águas. Até o início da década de 1950, limitou-se ao vapor Fernandes Vieira, que ligava Corumbá a Porto Esperança, ponto final dos trilhos da noroeste do Brasil.
Com o recuo da navegação fluvial, os rios e os campos inundáveis do Pantanal fizeram da pecuária a maior riqueza da região. Tornando-se hegemônica no plano da economia, a pecuária passou a ter sua importância celebrada em todas as instâncias culturais, inclusive nas artes plásticas. A bovinocultura de Humberto Spíndola representou o reconhecimento dessa atividade econômica como a principal fonte de riqueza do Estado. O boi, expressão derivada do termo latino pecus, que está na raiz do próprio termo pecuária, por sua condição de equivalente nas trocas em Mato Grosso, ganhou o significado de pecúnia, dinheiro, portanto, transformou-se em moeda. A pesca, com o recurso de uma rede fluvial vasta e pródiga, também ganhou maior peso na economia regional. Boa parte da população continua engajada nessa atividade econômica. A aprendizagem de muitas crianças ainda se dá na escola do trabalho, dentro de canoas de um pau só e nas margens dos rios. A partir da década de 1970, ocorreu uma progressiva intensificação do turismo de pesca. No final do século XX, o Porto de Corumbá foi tomado por confortáveis embarcações que se embrenham Pantanal adentro com turistas de outros estados brasileiros e do exterior. As viagens dessas embarcações voltadas para a pesca podem durar semanas. Estudiosos e cidadãos preocupados com o desenvolvimento da região têm manifestado reserva em relação ao turismo de pesca, pois, muitas vezes, se associa à exploração sexual. No Pantanal, para muitas famílias, a própria vida doméstica ainda gira em torno dos rios. As águas representam, também, recurso privilegiado para o lazer das pessoas de todas as classes sociais. Nas antigas cidades portuárias, os rituais de muitas festas populares, a exemplo dos que comemoram o dia de São João, envolvem necessariamente os rios. A alegria descia do céu à terra com prazer e alegria. No Pantanal, a vida de uma infinidade de homens é consumida na planície onde o movimento das águas pulsa e a tudo rege.
Uma nova época está por vir. Suas primeiras manifestações já podem ser sentidas como tendências no Pantanal. Elas estão associadas, contraditoriamente, às ameaças ao equilíbrio ambiental que graçam sobre todo o planeta e pairam, também, sobre esse ambiente dominado pelo ritmo determinante das águas. O avanço descontrolado da pecuária até as encostas do Planalto, a mineração, a pressão pela instalação de usinas de açúcar e álcool, o desmatamento, a queimada e a caça indiscriminada ameaçam muitas espécies animais e vegetais, alterando sensivelmente a biodiversidade e o equilíbrio ambiental. Também a agricultura nas bordas do Pantanal despeja resíduos de agrotóxicos nos rios pantaneiros e sedimentos que assoreiam seus leitos. Intensificam-se as avulsões. Por isso estão ameaçados rios como Taquari, cheio de furos pelos lados, Torneiral, que derrama e destramela à toa, segundo o poeta Manuel de Barros. Ainda a pesca predatória ameaça a reprodução da vida de muitas espécies de peixes e representa a intervenção danosa na cadeia alimentar. O Pantanal, agora, exige que os homens se mobilizem para salvar seus rios, fauna, flora, bem como as populações mais expostas à miséria. Esse é o compromisso de todos que vivem na região. É o dever dos cidadãos que reconhecem a necessidade de legar um mundo melhor e menos ameaçador às gerações futuras. Algumas iniciativas podem ser alvissareiras para o Pantanal. Entre elas estão a expansão do ecoturismo e do turismo cultural, bem como a adoção de práticas mais racionais no uso econômico de sua área. Com o amparo do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, SNUC, disseminam-se pela região reservas particulares do Patrimônio Nacional, RPPN, parques nacionais e áreas de proteção ambiental. Está em curso também um projeto de criação de geoparque, em que o Pantanal é um dos objetos. A atividade científica, igualmente, vem dando contribuição expressiva no sentido de recompor as populações de espécies ameaçadas de extinção, a exemplo do projeto Arara Azul, bem como de denunciar práticas que atentem contra a biodiversidade e a diversidade cultural. Mas, acentue-se, são ações em trânsito. Ainda não são matérias que se prestem ao exame científico da história. Seus impactos só poderão ser contabilizados objetivamente no futuro.